Talvez a sua história seja diferente da minha. Talvez você já seja uma mulher independente profissionalmente. Talvez você nem seja casada. Talvez você nem queira se casar. Mas a questão não é essa. A questão é quando aquela mulher empoderada e muito brava, né, saiu de dentro de mim, se materializou ali fora de mim. O que ela me perguntou, na verdade, foi: se a sua vida fosse um filme, você seria a atriz principal? É você quem está escrevendo o roteiro dessa história? Ou você está deixando outra pessoa escrever? Ou outro sentimento escrever? Ou você não está escrevendo essa história porque você está com medo, porque você está se sentindo insegura? Essa foi a pergunta que ela me trouxe. E naquele momento caiu a minha ficha de que realmente eu não estava sendo a protagonista da minha história. Eu estava priorizando outras coisas e me deixando por último, sem escrever a minha história. E eu não estava construindo nada que fosse meu. Então eu sempre pensava assim: se alguém perguntasse que Paty, eu não queria que as pessoas falassem a Paty do Alex. Não, eu queria que as pessoas falassem a Paty contente, a Paty do manual. Sabe aquela que idealizou o manual da louca consciente? Que é legal ou que não é legal, isso não importa. Não é sobre falarem bem de mim, é sobre falarem de algo que eu fiz, que eu construí, a minha identidade, a minha história. É sobre isso que se trata. Porque muitas vezes nós somos reféns não só de uma pessoa, mas de um relacionamento, de medos, de falta de decisão, de baixa autoestima. Nós somos reféns dessas coisas. E vale ressaltar aqui, é muito importante ressaltar aqui, que não era o meu esposo quem me submetia, não, porque muito pelo contrário, ele sempre me apoiou, sempre falou para mim: Paty, você tem que fazer outras coisas. Mas eu não ia. E eu não ia por quê? Porque eu tinha medo, porque eu tinha medo de falhar. Eu tinha medo de não conseguir ser boa o bastante, de não conseguir ser nada mais além do que a Paty do Alex. E eu estava ali, eu trabalhava, eu cuidava da minha filha e tal, mas eu tinha medo de ir. Porque as pessoas me perguntam: foi fácil, Paty? Não foi, gente, não foi fácil. As pessoas perguntam para mim: nossa, você é corajosa. Não é que eu fui corajosa, mas naquele momento eu não aceitava outra situação que não fosse escrever a minha história. Então as coisas foram acontecendo e eu fui desenvolvendo e superando os desafios conforme eles foram chegando, porque eu precisei sair da minha zona de conforto, eu precisei desconstruir algumas certezas que eu tinha, eu precisei botar a minha cara para bater, tá aqui falando com você hoje. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste, então eu vou receber elogios, eu vou receber críticas, e isso é pôr a cara para bater, é não ter medo de escrever a própria história. Então não foi fácil fazer isso, foi difícil, mas eu queria escrever a minha história, porque aquela mulher empoderada que estava ali na minha frente, ela não ia mais admitir ficar escondida, ela não ia mais admitir não escrever a própria história, não ser a protagonista do seu próprio filme, não ser a roteirista do seu próprio filme. Então eu precisei harmonizar essa mulher dentro de mim para que eu conseguisse tocar a minha vida e fazer as outras coisas e de fato conseguir escrever a minha história.